Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje trataremos do conteúdo conjuntos. O estudo da teoria dos conjuntos é muito importante para a nossa formação, pois nos ensina a pensarmos de forma lógica e objetiva. A compreensão de conjuntos é a principal base para o estudo de álgebra e de conceitos de grande importância na matemática, como funções e inequações. Na matemática, trataremos o conceito de conjunto como conceito primitivo, portanto, sem definição. Intuitivamente, aceitamos por conjunto uma coleção ou classe de objetos bem definidos, e os objetos que formam o conjunto são chamados de elementos do conjunto. Por exemplo, conjunto dos meses do ano. A gente pode escrever ele desta forma: janeiro, fevereiro, março, abril. Aí vai seguindo: maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, terminando em dezembro. Conjunto das letras do alfabeto. A gente pode colocar aqui: A, B, C, D, E, F, G, e vai seguindo até chegar no final do alfabeto: X, Y, Z. Conjunto dos números naturais maiores do que 2. Quais são os números maiores que 2? 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. É um conjunto infinito. Podemos representar um conjunto enumerando seus elementos entre chaves e separados por vírgulas. Nos exemplos do slide anterior, vimos que os conjuntos são limitados pelas chaves e que os elementos estavam separados por vírgulas. Os conjuntos são designados, geralmente, por letras maiúsculas: A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo e assim sucessivamente. Os elementos são indicados geralmente por letras minúsculas: A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e assim sucessivamente. Outros exemplos de conjuntos, sendo P o conjunto dos planetas do Sistema Solar, representamos. Então vamos colocar aqui, ó. P. A gente coloca aqui entre chaves, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, aí Júpiter, Saturno, Urano, por fim, Netuno. Sendo I o conjunto dos números ímpares menores que 50. Então a gente vai lá, conjunto I. Vamos colocar o conjunto I. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e vai seguindo até chegar no 49, que é o último número ímpar menor do que 50. Sendo P o conjunto dos números pares
maiores do que zero. Então, P seria o quê? Maior do que zero. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E vai seguir de forma infinita. Outra forma de representarmos um conjunto consiste em enunciarmos uma propriedade característica do conjunto, isto é, uma propriedade comum aos seus elementos e somente a eles. Vamos usar esse exemplo aí, ó. De x tal que x é dia da semana. A gente pode ler ele também da seguinte forma: D é o conjunto dos elementos x, tais que x é dia da semana. A barra vertical significa tal que. A letra x representa um elemento genérico e a sentença x é dia da semana é a propriedade característica do conjunto. A maioria dos conjuntos podem ser descritos dessa forma, apresentada no slide anterior, desde que seja observada uma característica comum a todos os elementos. Observe os exemplos a seguir. A. O conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 5, 6. Podemos escrever esse conjunto da seguinte forma: A x tal que 0 é menor que x e x é menor que 7. E x diferente de 4. Por que a gente vai construir esse conjunto dessa forma? Porque a gente observa que esses números estão entre 0 e 7, só que o 4 não está dentro desse conjunto. Então a gente coloca aqui que são todos os elementos que estão entre 0 e 7, com exceção do 4. Os símbolos menor que, vamos colocar aqui, e maior que, servem para relacionar números e expressões. A simbologia 0, x, 7 nos mostra que x deve estar entre os valores 0 e 7, ou seja, x é maior que 0 e menor que 7. Vamos aqui para um exemplo B. Conjunto B com os elementos 4, 6 e 8. Podemos escrever esse conjunto da seguinte forma. Então, conjunto B, x tal que 3, x, 10. E x é par. O que diz esse conjunto? Que x tem que estar entre os valores 3 e 10 e x tem que ser par. Essa simbologia aqui, pessoal, 3, x, 10, nos mostra que x deve estar entre os valores 3 e 10. Ou seja, é maior que 3 e menor que 10. Vamos agora para o exemplo C.
Conjunto C, composto pelos elementos 4, 6, 8, 10, 12, e vai seguindo esse padrão de forma infinita. Podemos escrever esse conjunto da seguinte forma, pessoal. Então, C igual x tal que x é maior do que 3 e x é par. Note que esse conjunto C também pode ser escrito assim. C igual a x tal que x é maior que 2 e x é par. Pertinência. Se um elemento x é um elemento de um conjunto A, escrevemos x pertence a A. Esse ezinho aqui, pessoal, significa pertence. Por outro lado, se o elemento x não é elemento de A, escrevemos x não pertence ao conjunto A. Os símbolos é de pertence e esse é cortadinho aqui de não pertence são utilizados apenas para relacionar elementos com conjunto. Para relacionar conjunto com conjunto, utilizaremos os símbolos. Esse C aqui compridinho, ó, significa estar contido. Esse C aqui invertido significa contém. Este outro símbolo aqui significa não está contido. E este último significa não contém. Lembrando que eles são utilizados apenas para relacionar conjuntos com conjuntos. Vamos pegar como exemplo o conjunto das vogais, o qual chamaremos de V. A, E, I, O, U. Neste caso, podemos afirmar que o elemento A pertence ao conjunto V. E também podemos afirmar que J não pertence a V, pois J não é uma vogal. Agora, faça os exercícios a seguir. Lembre-se sempre de tentar resolver as questões antes de ver a resolução. Represente os seguintes conjuntos, enumerando seus elementos entre chaves. Letra A, o conjunto D, aqui ó, x tal que x é dia da semana. Então, D vai ser enumerado da seguinte forma: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no final aqui, sábado. Essa reticência no meio do conjunto nos auxilia na construção de conjuntos grandes ou com muitos elementos. Letra B. X tal que x é vogal do nosso alfabeto. Esse conjunto V
é formado pelos seguintes elementos: A, E, I, O, U. Letra C. X tal que x é par maior que 3. Então, esse conjunto L aqui vai ser escrito da seguinte forma: 4, 6, 8, 10, 12. Aí vai seguindo: 14, 16, 18, 20, de forma infinita. Essa reticência ao final da enumeração significa que o conjunto é infinito. D. X tal que x pertence aos naturais e x é maior que 7. Primeiramente, considere o símbolo n como símbolo do conjunto dos números naturais, ou seja, os números utilizados na contagem de objetos. Na questão D, devemos construir o conjunto M, colocando entre chaves todos os números maiores que 7 e somente os números naturais. Então, temos o seguinte: M igual 8, 9, 10, 11, 12, 13 e seguindo de forma infinita à direita. Letra E. X tal que x pertence aos naturais e x é menor que 2. Na questão E, devemos construir o conjunto J, colocando entre chaves os números menores do que 2 e somente os números naturais. Então, temos o seguinte: J igual a 0 e 1. F. X tal que x pertence aos naturais e x é maior que 4 e x menor que 6. Na questão F, devemos construir o conjunto U, colocando entre chaves os números menores do que 6, maiores que 4 e somente os números naturais. Então, temos o seguinte: conjunto U maior que 4 e menor que 6, apenas o elemento 5. Note que este conjunto possui apenas um elemento. Na próxima aula, veremos que esse conjunto é chamado de conjunto unitário. G. X tal que x pertence aos naturais e x é maior que 3 e x é menor que 7. Na questão G, devemos construir o conjunto T, colocando entre chaves os números que estão entre 3 e 7 e somente os números naturais. Então, teremos o seguinte: T 4, 5, 6. H. X tal que x pertence aos naturais e x é maior que 2 e x é menor que 5. Na questão H, devemos construir o conjunto S, colocando entre chaves os números que estão entre 2 e 5 e somente os números naturais. Então, temos o seguinte aqui, ó: S entre 2 e 5, eu tenho só o 3 e o 4. E x tal que x pertence aos naturais e x é maior ou igual a 3
e é menor que 6. Na questão I, devemos construir o conjunto E, colocando entre chaves os números que estão entre 3 e 6, e somente os números naturais. O fato de ter sido utilizado o símbolo menor ou igual nos diz que o 3 deve ser incluído no conjunto. Então, temos o seguinte: é formado pelos elementos 3, 4, 5. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.